Vamos começar falando do Zé Ivaldo. A gente está vendo um movimento nesta semana de alguns torcedores falando: o Zé Ivaldo poderia estar aí. Até surgiu uma notícia dando conta de que o Vidalba poderia sair, mas o Samuel Venâncio conseguiu avançar nessa apuração, não tem absolutamente nada, o jogador vai estar aí. Lembrando, né, o Zé Ivaldo, ele foi liberado para o Santos no período do Fernando Diniz. Jogou 2 ou 3 partidas com o ex-técnico do Cruzeiro e acabou indo para o Santos. Em termos de elenco, Fernanda, você acha que foi um erro liberar o Zé Ivaldo para o Santos? Ele que está muito bem até então, neste começo de ano lá no time da Vila Belmiro. Então, eu gosto do Zé Ivaldo. Eu acho que ele é um zagueiro que tem bastante raça, né? Ele sempre demonstrou isso bastante. E eu acho ele bom também. Mas eu sinto que aqui na torcida do Cruzeiro a gente tem muito uma divisão em relação a ele. Tem a galera que odeia. Você vê os comentários, o povo, nossa, tem que ir embora, quero nunca mais ver a cara, ele é horrível. E tem aqueles que tratam ele como um craque, assim, incontestável, um dos melhores zagueiros. E eu não me encaixo em nenhuma delas, assim. Eu vejo ele como um zagueiro bom, sim. Ele teve ótimos momentos no Cruzeiro, inclusive, fez partidas muito boas, mas ele oscila, né? Ele tem esses momentos de oscilação que, enfim, a gente percebe que ele não sabe lidar muito bem com isso, né? Quando é um jogador que vai para o banco, ele reclama muito, fica de indireta em rede social e tudo mais, não só ele, como algumas pessoas da família também, enfim. Então, isso complica um pouco. Em relação aos zagueiros titulares do Cruzeiro, eu não acho que a gente perde tanto, não. Eu gosto demais do Fabrício Bruno e o Jonathan, acho que são ótimos zagueiros, e para mim seria a zaga titular com o Zé Ivaldo aqui ou não. Mas eu acho que para o banco ele seria uma boa opção, sim. Então, assim, eu acho que essa que foi a questão, né, da gente começar a temporada com um técnico que ficou 3 jogos, que a gente tomou algumas decisões baseado no que ele pensava, e pode ser que, né, que com um novo técnico que de fato vai fazer o trabalho da temporada, a opinião dele não foi ouvida, obviamente ele não estava aqui, talvez o Leonardo Jardim consideraria ele para o banco, então eu teria mantido para o banco nesse sentido, mas como o Diniz dispensou, né, e aparentemente, né, se ele cumprir 60% dos jogos lá, vai ser vendido automaticamente, que é um negócio também que eu não gostei muito, porque assim, se um técnico falou, eu não quero, eu não acho que tem que liberar dessa forma, no sentido assim, se fizer 60 jogos, já tem que vender automaticamente. Porque se o próximo técnico gostar? Eu não gostei também da forma que foi negociado, mas, enfim, poderia ter emprestado e deixado voltar no fim do ano para ver, enfim. Mas também não sei questão de valores, né, para ver se essa negociação com o Santos valeu tanto a pena assim. E aí, Jaime? Eu acho o caso do Zé Ivaldo aquele típico caso de que quem pisa em São Paulo vira craque, né? A gente pode olhar para aqui em Minas Gerais, ninguém falava dos lançamentos do Zé Ivaldo, ninguém falava sobre a forma com que o Zé Ivaldo jogava. Foi ele pisar no Santos, aí a galera começa a falar que o Zé Ivaldo é o novo craque do Brasil, já começa a cogitar ele comprar ele aqui no Cruzeiro. Enfim, aqui no Cruzeiro, o Zé Ivaldo que a gente tinha como jogador era um jogador muito inconstante, cara. Era um jogador que jogava um jogo, tomava cartão, no outro jogo a gente já não sabia ele estava pendurado ou não. Fora os problemas que nós tínhamos nas redes sociais aí, que todos os torcedores do Cruzeiro viam. Né? O Zé Ivaldo não aceitava ficar ali no banco, sempre acontecia uma indiretinha, outra, quando não era dele, era de algum familiar dele ali. Então, eu acho que até por isso ele não está aqui no Cruzeiro nesse ano de 2025. Algumas notícias surgiram ali falando que ele não estava tão bem com o Diniz, que ele já tinha uma rusga antiga, né? No momento em que o Diniz estava aqui, e aí ele foi negociado com o Santos, né? No primeiro momento, quando você vai ver essa questão do plantel do Cruzeiro, ele não faz tanta falta, né? Só que aí quando você começa a negociar e você começa a entrar nessas especulações que a mídia hoje tem colocado, que o Cruzeiro vai negociar o Vilauba, ou que o Cruzeiro não sabe o que vai acontecer, ou o João Marcelo machuca o joelho, e aí começam a especular demais, aí começam a resgatar, mas o Zé Ivaldo tinha que estar aqui, ele está bem lá no Santos. Então eu acho que a saída do Zé Ivaldo para o Cruzeiro, ela não faz tanta diferença assim, eu gosto da saída dele, eu acho que para o ambiente do Cruzeiro foi bom, e ele tá bem lá no Santos, cara, então eu acho que as duas partes ganharam aqui, tanto o Cruzeiro quanto o Santos ali nessa venda. E o que a gente tem hoje, né, infelizmente a gente teve a fatalidade do João Marcelo, que não tem como a gente precisar isso daí no decorrer da temporada, essas coisas acontecem, mas nós teríamos uma zaga, teoricamente,
até aceitável, né? O Jonatas vem muito bem no ano, eu acho que a gente teve hoje aí quase a convocação do Fabrício Bruno, mas se a gente for colocar o principal zagueiro do ano do Cruzeiro, não é o Fabrício Bruno. O principal zagueiro do Cruzeiro hoje, no momento, é o Jonatas Jesus, que vem fazendo uma temporada muito boa. Ano passado foi criticadíssimo com a contratação dele. O pessoal falou, pô, mas o Matos está contratando um cara desse, e ele veio e mostrou por que veio. Né? E aí a gente tem o Fabrício Bruno, que é um selecionável, e o Zé Ivaldo deve ficar um pouco sem espaço. Eu prefiro, por exemplo, ver o Bruno Alves jogando do que ver o Zé Ivaldo aqui tomando espaço de um garoto. Até porque eu acho que esse momento dele já tinha passado. Valu, olhando apenas o bom momento, né, do Zé Ivaldo no Santos, pode até parecer que o Cruzeiro errou na sua saída. Mas eu confesso para vocês que mesmo o Zé Ivaldo tendo bons jogos no Cruzeiro, ele também vivia um momento muito irregular aqui dentro, né? Então é difícil para a gente afirmar que o Cruzeiro errou. Eu acho que pensando num contexto do que o Cruzeiro tem hoje disponível no elenco, né? É claro que, para mim, Amanda, continuaria sendo, assim como a Fernanda destacou, o Jonatas Jesus e o Fabrício Bruno, tecnicamente são superiores ao Zé Ivaldo, e coloco também o João Marcelo à frente do Zé Ivaldo. Então, no contexto, se o João Marcelo tivesse disponível, para mim o Zé Ivaldo brigaria com o Vidalba para tentar ser uma peça ali importante para o Leonardo Jardim. E aí, se avaliarmos essa ausência do João Marcelo, né, por conta da lesão, fica talvez um debate um pouco mais aflorado por parte dos torcedores, né? Que para muitos, se o Zé Ivaldo tivesse aqui, talvez não tinha nem a necessidade de contratação do Gamarra, né? Mas o futebol a gente não pode ficar vivenciando muitos talvez, né? Eles nem sempre entram nesse contexto do futebol. Eu confesso para você que eu vi com bons olhos naquele momento, todo jogador se incomoda com o fato do banco de reservas, e analisando o elenco que o Cruzeiro tinha, dar a eles, a Ivaldo, novos ares, poderia favorecer ao atleta e favorecer ao Cruzeiro também, criando aí uma margem para que a gente pudesse ir ao mercado e trazer jogador com maior potencial se comparado a ele próprio, né, ao Zé Ivaldo. Então, eu não fico muito presa a esse momento dele no Santos, não. Acho que a oscilação, ela acontece, começou muito bem, o que não quer dizer que vai terminar também muito bem, mas a gente sabe, né, que todo atleta também quer sua valorização. E uma vez que ele está jogando lá e está sendo valorizado, isso também é bom para o Cruzeiro. Boa, mais de 2.400 pessoas aqui. Muito obrigado quem está nos assistindo. Deixa o like. Pode falar a respeito, Glauber. Fica à vontade, meu amigo. Então, a respeito do Zé Ivaldo, né, a gente tem que ter um respeito, né, com ele, com relação à Série B, o tanto que ele se entregou aqui, né, e depois eu sempre nunca vi ele como um titular para Cruzeiro mesmo, assim, depois. Claro que ele teve bons jogos, se entregou em muitos, assim, né, sempre teve a entrega, isso aí a gente tem que respeitar, mas eu tô alinhado com os colegas aí. Ele não seria um titular esse ano. Acho que a nossa zaga ela precisa mais de treinamento ali mesmo, de ajuste, mas quando chegar ali e encaixar, vai ficar perfeito. E com relação ao Zé Ivaldo lá no Santos, é assim, como muitos falam lá na imprensa do Eixo, né? Ah, mas nós estamos analisando tal fulano jogador ali no Campeonato Mineiro, vamos ver quando chegar o Brasileiro, a Copa do Brasil. Eu acho que ainda o negócio ainda lá não ferveu ainda para o lado dele. Vamos ver na hora que chegar o Brasileirão aí, a Copa do Brasil, na hora que encorpar mesmo, vamos ver se ele vai dar a mesma entrega aí. Então tem que ter paciência, mas tem que ter o respeito com ele também, com certeza. É isso. São 2.400 pessoas. Ô, Glauber, o seu áudio está dando uma arranhadinha no final. Depois você ajusta para a gente, por favor. É assim mesmo, é normal. Com relação ao Zé Ivaldo, eu pelo menos vou lembrar, tá? O Diniz, ele fez muita coisa que não prestou, essa que é a verdade. Mas o Zé Ivaldo, ele perde a titularidade ao longo do ano, né? Vamos lembrar, lá no começo de 2024, ainda com Nico Larcamon, que começa com Neres, né? Sendo o titular, enfim, e a gente fica fazendo um clamor para que fosse a zaga João Marcelo e Zé Ivaldo, né? João Marcelo e Zé Ivaldo.
e chega um determinado momento do caminho que o João Marcelo, o zagueiro bom do Cruzeiro era sempre o zagueiro que não estava jogando, né? É claro que a gente tem que colocar na conta, sim, dos jogadores que tiveram essa queda técnica, mas também a gente sabe que o Cruzeiro foi se desmanchando ali no ano de 2024. O Zé Rivaldo, para mim, é passado, como diz a maioria do chat, a gente está trazendo esse tema só para o torcedor entender, né? A gente ouviu e viu, na verdade, um grande buchicho essa semana na internet. Pô, o Vidalba tá aí, o Zé Rivaldo tá jogando bem no Santos, porque o torcedor do Cruzeiro também, de uma maneira geral, não generalizando, né? O bom, pô, o Vitinho tá lá no Goiás, tá sempre, quem tá bom tá sempre fora do Cruzeiro, né? Quem tá no Cruzeiro não presta, é bagre. Então, de tempos em tempos, isso é um fenômeno que acontece em meio à torcida do Cruzeiro. Ele estava mal, ele teve chances de jogar com o Diniz, e as aparições dele com o Diniz foram horripilantes, tá? Do Zé Rivaldo. Então, eu acho que a gente tem que pensar Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, e quem pode entrar mais ou menos aí para lutar no meio desses dois. Eu acho que esse é o nosso parâmetro. Zé Rivaldo hoje lutaria para fazer parte dessa titularidade? Não. Então não adianta, né? Aquela famosa questão, Fernanda, não adianta o Cruzeiro ficar se enchendo de titulares no banco de reservas. Principalmente na próxima janela, a gente não sabe qual vai ser a atuação do Cruzeiro na janela doméstica, mas quem chegar agora tem que chegar no nível, para mim, pelo menos, para poder ameaçar quem está jogando em todas as posições, Fernanda. É verdade. Inclusive, estou ansiosa para ver como é que vai ser essa janela, realmente, se vão ser feitas contratações, quais posições eles vão mirar aí. Mas, de fato, né, não adianta nada a gente ter jogadores no banco que não vão ameaçar aqueles que estão ali de titular, né, e vão deixar eles muito confortáveis. E a gente teve essa situação aqui no Cruzeiro, em algumas posições, por um tempo, jogador que não tinha meio reserva, no sentido, assim, de qualidade para poder comparar, e aí a pessoa acaba se estagnando ali, porque não tem essa competição. Eu acho muito importante a competição para sempre manter o alto nível. Então, de fato, eu acho que o Cruzeiro tem que ir sempre atrás de nomes que vão tentar brigar. Apesar que, ao mesmo tempo, é difícil também, né? Você trazer um jogador muito bom e convencer ele a ficar no banco, né? Ou, enfim, a gente trazer muitos jogadores bons e ali ficar... alguns acabarem tendo que ficar no banco, aí fica... Alguns ficam desmotivados no banco, porque, enfim, tem um grande nome, ou então tem uma grande qualidade, e aí cria um clima complicado. Assim, futebol não é uma ciência exata, né? Ao mesmo tempo que a gente quer sempre ter só bons jogadores, só ótimos jogadores, se você tiver, você vai ter problema, porque vai ter jogador que vai estar insatisfeito, vai querer sair, porque ele não aceita ficar no banco, enfim. Então, é uma situação complicada, mas eu tô curiosa para ver essa janela nacional aí. Valu, inchar elenco nunca é bom, né? A gente tem que levar em consideração a questão financeira, porque é um jogador a mais que o clube precisa pagar. A questão também dessas peças que são pouco utilizadas, né? Pensando nesse elenco um pouco mais inchado. Repercute também o fato do ritmo de jogo, porque são atletas que, por jogar pouco, sempre que são acionados, falta um pouco desse ritmo de jogo, e isso fica muito claro da gente perceber. O Cruzeiro tem pela frente, né, competições onde o nível de exigência vão ser muito maior, e aí ter o elenco muito inchado, com 4, 5, 6 jogadores da mesma posição, pelo menos para mim, não seria nem tão inteligente, né, por parte do Cruzeiro. Sem contar a questão dessas competições internas, que a gente sabe que acontece muito nos treinamentos e acho que é super sadio. Mas você ter 4, 5, 6 jogadores da mesma posição, essa competição ela acaba não sendo produtiva, pelo menos não no meu modo de ver, de entender. Então, acho que o Cruzeiro tem pensado em tudo isso, acho que a gestão de grupo está sendo feita pelo Leonardo Jardim nesse momento, um pouco mais aprofundada, com maior capacidade também, por ser um treinador que tem esse potencial, que consegue enxergar o Cruzeiro não só dentro, né, das 4 linhas, mas pensando também naquilo que ele tem enquanto potencial. Então, eu acho que tudo isso está sendo muito bem avaliado, muito bem analisado. E eu concordo com você, eu acho que é caminhar para frente, sabe? Desejar, sim, que
que ele possa fazer um bom ano lá no Santos, de acordo com os objetivos pessoais e profissionais dele. Uma vez que ele está se destacando lá, é bom para o atleta, é bom para o Cruzeiro também, e focar naquilo que a gente tem aqui no elenco. Acho que o Cruzeiro tem total potencial de fazer um ano melhor do que foi em 2024, contando com as peças que aqui estão. Eu concordo com o que a Amanda falou. O Cruzeiro tem totais condições de fazer um ano muito melhor. Eu acho que no ano passado, nos últimos jogos ali, a gente teve alguns recortes em que a gente quase não tinha banco de reserva para poder fazer substituição no ataque, por exemplo. Né? Então eu espero um pouquinho dessa janela para que a gente possa trazer talvez mais uma peça ali para jogar numa ponta direita, digamos assim. Mas acho que na zaga a gente tá tranquilo. A questão do Villalba também me pega um pouquinho, porque o Villalba é um zagueiro um pouco mais baixo, né? Ele tem 1,77 de altura e ele puxa um pouquinho a defesa do Cruzeiro para baixo, apesar de achar que ele não vai ser utilizado pelo Jardim na zaga. Eu tive vendo ali alguns recortes da TV Cruzeiro no jogo contra o Sub-20, deu para ver que o Villalba faz algumas jogadas de lateral. Então, ele era utilizado de lateral na Argentina, antes de vir para cá, e também. Então, eu acredito que essa questão do Villalba vem muito disso. Eu confesso, fico curioso para saber o que a gente vai ver aí da questão dos jogadores também que vão sair daqui. Né? Por exemplo, o Marlon, a gente tem essa definição, se fica, se vai, aí fala que vai ficar, e daqui a pouco aparece uma nova notícia dizendo que talvez ele não fique, e aí agora o Villalba, nessa daí, se ele vai ficar, vai ser utilizado na esquerda, não vai. Então, na minha opinião, o Cruzeiro tem que ser um pouquinho mais cauteloso nessa janela, até para não inflar muito esse elenco, né? Para não deixar o elenco tão cheio de jogadores assim. O próprio Jardim já falou que gosta de trabalhar com um elenco um pouquinho mais enxuto, para poder dar mais oportunidades para a base. Então, eu acho que chegou a hora realmente da nossa base jogar. A gente teve, ano passado não, mas o Japa se machucou, mas no ano retrasado, quando a nossa base foi acionada, a nossa base resolveu. Tá? O Robert fez um gol que salvou aí o Cruzeiro contra o Goiás. O Japa vinha muito bem, muitos torcedores pedindo para o Japa ser titular, e ele consegue jogar tanto de volante quanto de lateral. Óbvio que ele está machucado agora, mas assim, a nossa base é muito boa. Por que todos os outros times revelam, pegam os nossos jogadores e compram os nossos jogadores, e aqui eles não jogam, né? Então eu acho que a gente precisa de pensar um pouquinho mais nisso, nesse elenco um pouquinho mais enxuto, para que a gente consiga colocar os nossos jogadores, as nossas promessas da base para jogar. A gente tem um zagueiro que tem muito potencial, que é o Bruno Alves. A gente agora viu o Joseph indo para o América, mas eu tenho certeza que o Joseph conseguiria desempenhar bem se tivesse mais minutagem aqui. Tanto que a gente vê todo momento o Vitinho agora muito bem no Goiás, e os outros jogadores do Cruzeiro que saem da nossa base atuando em outros times aí com mais recorrência. Boa, a gente já vai encerrar esse assunto agora com o Glauber falando. Um abraço aí para Sabará, aliás, um abraço para todas as cidades, países, você que está acompanhando aí. Escreve de onde você está assistindo aqui o Conexão 5 Estrelas nessa quinta-feira, para a gente fazer um breve registro aqui. Ô Glauber, o negócio é não inchar muito este elenco agora, né? Nas mãos do Leonardo Jardim. Fazer contratações mais pontuais, né? O que, principalmente o Jardim, que tem monitorado muito bem de perto, claro, né? O que ele estiver vendo no elenco ali, claro, a gente sempre fala do ponta, né? Ponta direita, mas o que ele estiver vendo ali, preencher com o que precisar de fato, até porque não ficar contratando, e aí empresta daqui, empresta dali, e a folha só subindo, e as coisas não funcionando. Então, eu acho que é bem por aí mesmo.